Namastê, sagitarianos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo com a sua leitura para setembro de 2022. Eu tenho feito leituras intuitivas aqui no canal. Nesse mês a gente vai usar o tarô do Waite, a gente vai usar runas. E se houver necessidade de determinar alguma questão de tempo, eu vou usar dados ciganos, tá? Se houver necessidade. A gente vai seguir um fluxo de leitura. Quando ela se encerrar, eu vou tirar um conselho com as runas nórdicas, tá? Então vamos lá. O 8 de copas, 6 de ouros, a imperatriz, mais uma, 4 de paus. Em setembro, você está deixando para trás alguma coisa importante. Você pode ter relutado muito, né? Mas você percebeu que existe uma necessidade de desapegar. Eu tô entendendo que é desapego de uma percepção sua, tá? Não necessariamente é um desapego literal. Também pode ser para alguns de vocês. Mas aqui é, em termos gerais, uma percepção, tá? Você está deixando para trás uma maneira de ver a vida, de viver a vida. E você está indo na direção de um futuro mais condizente com quem você é. E posso dizer, inclusive, que é um futuro mais rico. Tem mais trocas, tem mais possibilidades, tem mais estabilidade, tem alegria, felicidade. Mas alegria e felicidade reais e não sensações ilusórias. Você está indo na direção de um lugar metafórico que você vem construindo já há muito tempo. E que muitas vezes você imaginou que podia ser até coisa da sua cabeça. Esse lugar, ele pode ser real. O que eu estou dizendo com isso? Esse jogo aqui ele pode envolver uma mudança física de casa ou de cidade, estado, país. Sim. Você está indo para um outro local onde você vai viver a vida segundo o que você acha que é valioso. Então, sim, para alguns de vocês isso representa uma mudança literal em setembro. Ou pelo menos você pensar sobre, você começar a tornar esse sonho cada vez mais concreto. Mas em termos gerais, é um lugar metafórico. Porque não necessariamente você precisa estar num outro espaço físico para você sentir o que eu estou dizendo aqui. Esse espaço ele tem que ser interno. Então, o espaço interno você tem em setembro, né? Você vai viver uma vida mais leve, mais conectada com o que eu estou chamando de trocas, né, com outras pessoas, ou seja, vários tipos de relacionamento. Você vai viver de acordo com aquilo que é verdadeiramente valioso para você e ter esse sentido de realização, né? Agora, talvez para você
tudo que eu tô falando seja alienígena, que significa que você não fez ainda o desapego de uma maneira de ver, tá? Uma maneira de se ver e uma maneira de ver a realidade, tá? Tem alguma coisa pesada, algo que você não quer enxergar, né? Uma fantasia na qual você gosta de acreditar a seu respeito e a respeito da vida, em particular para aqueles que são ascendente Sagitário. Então é como se você estivesse vivendo a vida de um jeito que não é o seu. E aí quando você passa a viver como você, a vida flui, tá? Não considere que setembro é um deadline, né? É um tempo ali que está cobrando alguma coisa de você. Mas setembro é um portal importante para você fazer essa transição de vida. E é uma transição natural. Não tem nada aqui de imprevisto, não tem nada completamente inesperado. Você já vem fazendo esse movimento. Muitas vezes para o sagitariano esse 8 de copas inclui sim abandonar um determinado lugar, né? Deixar o lugar de nascença para ir para um local mais distante, onde se vive essa vida sonhada, né? O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pedir para o tarô que ele explique um pouco mais sobre esse 8 de copas. O que você não está vendo, né? Se você não se identifica com nada disso que eu descrevi, perdão. Você pode tá pensando assim, não, mas a minha vida não tá nada assim, caminhando como ela tá dizendo. Eu não tô indo rumo à felicidade real, né? Se isso não estiver acontecendo, é porque você não entrou no 8 de copas, né? E há aqui um convite para que você faça esse processo de desapego e eu vou perguntar um pouco mais sobre ele. O que seria isso? O Imperador. Eu vou pedir 4 cartas, tá? O Cavaleiro de Copas. O Rei de Copas. E o 5 de Copas. Aqui, independente de sexo, tá? A gente tem o desapego com relação a relacionamentos. Visões suas dentro das relações, mas que podem ter começado lá atrás, na infância, com o seu pai ou a figura paterna. Quem representou a figura paterna para você? Ou mesmo a ausência dela, né? Isso também é uma representação. O que aconteceu na sua infância com relação a essa figura. Como é que essa figura se colocava, como é que essa figura era, como é que você internalizou, porque você pode ter internalizado de um jeito que não é o real. Você tem uma visão dessa figura paterna e essa pessoa foi algo totalmente diferente naquela época, né? Não estou dizendo agora, naquela época. E aí o tanto que isso mudou a sua abertura para trocas e relacionamentos. Aí podemos colocar sim as relações amorosas e sexuais, mas não somente. Todas as relações, inclusive relações de amizade. O quanto que você não está tendo que caminhar na vida para você superar questões que você viu lá na infância, ou
num caso positivo, assumir, né, um papel semelhante ao papel dessa figura, tá? Como a gente tem visões positivas e negativas da figura paterna, você tem que criar, na verdade você já criou, né? Você veio criando durante a vida um molde sobre isso, só que você está precisando deixar para trás esse molde, porque esse molde ele não está mais servindo, tem algo a respeito dele que você não está conseguindo enxergar, e isso tem a ver com uma vivência muito forte de luto. Pode, inclusive, ser literal, né? Um momento do passado em que houve a perda dessa figura, mas aqui também pode ser uma coisa metafórica no sentido de você estar enlutado porque uma parte sua sabe que você tem que deixar essa figura para trás, honrar, né, ser grato por aquilo que ela trouxe para você na infância e na adolescência, independente de juízo de valor. E aí agora você tem que construir o seu próprio caminho. Você teve aprendizados, mas você é uma pessoa diferente dessa figura, né? É uma figura importante, é uma figura que representa limites, que representa a lei, que representa quem que corta o cordão umbilical com a mãe. A gente tem aqui a Imperatriz também, né? Que é a mãe do tarô, né? A gente tem aqui o casal, né? O casal de masculino e feminino, né? Mas eu gosto de dizer que é o casal de masculino e feminino terrestres. Por quê? Porque são os possíveis, né? Eles são os arquétipos, mas eles são também as vivências possíveis. E aí você está tendo que criar na sua vida também uma vivência possível. Do que é você se colocar no mundo, do que é você dar limite para as outras pessoas, do que é você se relacionar. Se você quiser um papel de marido ou de esposa, ou de mãe ou pai, se você desejar esse papel para a sua vida, como é que você se coloca? Você tem que se colocar do seu jeito e não imitar as escolhas dessa figura. Não que as escolhas da figura paterna possam ter sido necessariamente ruins, mas você tem que fazer as suas próprias escolhas. E aí essa constatação tá vindo, né, vem com uma energia difícil. Para eu sair de um luto, para eu sair de uma energia de mágoa, para eu sair de algo que é difícil na minha história, eu tenho que desapegar, soltar uma parte da minha história. E aí tá sendo difícil, é por isso que você pode estar relutando a entrar no 8 de copas, porque você tem que construir a sua própria história. E é uma história bonita quando você se põe, né, e se dispõe a fazer isso. É uma história bonita. Por quê? Porque é uma história verdadeira. É uma história relevante, ela é sua. Ela envolve os seus valores. Vocês sabem que eu esqueço das leituras, não tem como eu lembrar, mas eu sei que já vem de um tempo que a gente vem falando para vocês sobre essa coisa que o sagitariano é que tem que ser ele mesmo. A mensagem está aqui, é a mesma mensagem, você tem que ser você mesmo, mas para que você consiga fazer isso, você vai ter que se desapegar dessa figura tão importante e que está tão relacionada com questões de valor, né? De valor interno. Essa figura, ela pode ter sido alguém, por exemplo, que desvalorizou você,
que fez você entender que você não era bom o suficiente, ou algo desse tipo. E aí agora você está tendo que se reconstruir, inserindo em si mesmo essa consciência. Não, eu tenho meu valor. Por exemplo, né? Tô citando isso por conta do 6 de ouros aqui. Então, aqui a gente tem uma coisa meio freudiana, né? Aquela ideia de matar o pai, né? É o que tá rolando aqui. Não há como você estabelecer esse seu sonho concreto sem fazer isso, né? E aí eu vou pedir para o tarô falar um pouco mais sobre esse 5 de copas e como é que você faz essa transição do jeito mais suave possível. O 3 de ouros, o 7 de copas, a roda da fortuna e o rei de espadas. Essa transição ela é feita no dia a dia quando você resolve enxergar verdadeiramente o que aconteceu e não as suas perspectivas. A gente tem perspectivas da infância, da adolescência e não necessariamente elas são as verdadeiras. Por quê? Essa figura paterna, seja quem ela for e inclusive a ausência dela, né, existiu por um motivo na sua trajetória e você é quem você é por conta dessa figura ou por conta da ausência dela. Então, é momento de você deixar para trás a visão infantil e você começar a ter uma visão adulta sobre essa figura. Quando as pessoas não fazem isso, elas ficam num lugar muito infantilizado. Isso também acontece com a figura materna, mas aqui o destaque maior é a figura paterna mesmo. A pessoa ela fica num lugar infantilizado, é como se ela regredisse, é como se ela não conseguisse entrar na vida adulta. E aí a pessoa ela tem muitas questões para se colocar, para se firmar, para ter a sua vida, para se nutrir, se abastecer, para se sustentar, né? As pessoas elas têm problemas de sustento por questões com essas figuras, porque estão presas numa visão infantil. Mas aí quer dizer, questão todo mundo tem, né? A gente tem. Cada um com as suas histórias, mas todo mundo tem. O lance aqui é você ficar preso a essa visão infantil. Não, o que o tarot está dizendo, essa visão infantil ela é ilusória. Você tem que deixar ela ir, deixar ela passar. O tempo já foi, você é adulto. E ressignificar isso significa dar as costas mesmo até a sonhos infantis para que você consiga viver sonhos verdadeiros, sonhos concretos, coisas que você consegue fazer e que você chega num nível de felicidade e que você vive uma boa vida, uma vida confortável, uma vida digna, de contentamento, né? E não o tempo inteiro tá atrás de ilusões. Porque às vezes as pessoas elas não conseguem concretizar nada na vida porque elas estão indo atrás de ilusões.
Aqui tem um convite para você ir sim atrás de sonhos, sim sonhar alto, mas com os pés no chão. E se você tiver que mudar de chão, né, mudar de território, que seja. Lembrando que mudar de território não é, nem nunca vai ser uma fuga de quem você é. Você vai mudar de endereço, todos os seus problemas vão junto com você. É que existem espaços, né, que convidam a gente para outras coisas. As pessoas têm uma outra história, tem uma outra egrégora ali dos habitantes, tudo bem. Mas você está indo com os seus problemas. Se você não resolve cortar essa visão infantil, acolher essa criança, receber essa criança como o adulto que você é hoje e dizer para ela que vai ficar tudo bem, mostrar para ela que hoje você tem ferramentas para lidar com as dificuldades da vida e que antes você não tinha, aí você consegue viver uma vida plena e uma vida verdadeira. Não é o sonho de alguém, não é um sonho que você comprou. Ah, todo mundo faz isso, então eu tenho que fazer também. Não. Por que você não pode ser original? Por que você não pode ser ousado? Por que você não pode construir a tua própria história? Você não precisa repetir a história dos seus antepassados. Aqui está sendo pedido que você rompa com padrões de antepassados. Os negativos, evidentemente, né? Porque tem muitas bênçãos também que a gente recebe dos antepassados. Aqui o jogo está pedindo discernimento do que é uma coisa e do que é outra. E aquilo que não está servindo mais para a sua realidade, joga fora. Dá as costas. Deixa para trás aquilo que é para ficar no passado. Aquilo que é relevante, você vai levar para frente. Aquilo que você honra da sua história de vida, você vai levar para frente. É justamente isso que vai trazer para você toda a dimensão do que você tem de valor para trocar com os outros. Como é que você constrói essa vida bacana. Essa vida que você quer de verdade. E não um sonho que alguém colocou na sua cabeça. Ou que você pegou emprestado da mídia, enfim. Aqui você está sendo chamado para crescer, tá? Tem uma chamada de amadurecimento, e eu acho que isso já rolou em outras leituras também. Tá voltando, né? Uma chamada para amadurecer. Viver a vida de uma perspectiva real. Concreta, pé no chão, né? Isso não significa que você não possa mirar para as estrelas. De jeito nenhum, não estou dizendo isso. Só que esse movimento é um movimento dolorido. Então, porque dói, muitas vezes você evita fazer, né? E aí setembro é uma janela de tempo, né? Uma oportunidade, é um portal para você dar esse passo, né? Dar esse passo rumo ao seu destino. Com graça, com responsabilidade, com honra. Vou pedir uma runa para a gente fechar. Ferru. Ferru tem conexão com o material, né? Então aqui é ancoragem dos seus sonhos. E quanto mais você fica preso a uma visão infantil, mais difícil se torna ancorar. E muitas vezes o sagitariano, ele vive fugindo.
Ele vive indo de um lugar para o outro, fazendo aquilo que eu falei. Não é porque você chegou num outro endereço que as coisas vão acontecer magicamente. Você está levando você está levando os seus problemas. Cuidado para que a mudança ela não seja só uma troca de cenário, né? A mudança ela tem que ser real. Mesmo que você acredite firmemente que você tem que trocar de lugar, troca de lugar, mas com a consciência de que você vai ter que levar novos valores. Não tem como você ser a mesma pessoa num novo lugar, né? A sua proposta é mudar de vida, então mude de vida. Mas mudar de vida inclui deixar para trás aquilo que não serve. E aqui, além dessa questão da figura materna, materna não, tá vendo? Paterna, ato falho. É porque tem o casal aqui. Primariamente a paterna, em segundo lugar a materna. As duas figuras estão atuando, tá? Ambas têm a ver com a sua relação com o dinheiro. Existe, inclusive, certas orientações, né, filosóficas ou de escola, ou de pensamento, ou de técnica, elas localizam essa questão na figura do pai, outras vezes na figura da mãe. Vamos considerar aqui ambas as figuras, tá? Porque tá mexendo com o seu dinheiro, tá mexendo com o valor interno, tá mexendo com o posicionamento de vida, né? Tá mexendo com o que você consegue de concreto na sua realidade. Ambos são masculino e feminino terrenos. Aqueles que são possíveis e não aqueles que estão num nível arquetípico, né? Estão ali no alto, são inalcançáveis. Aqui a gente tem o masculino e o feminino alcançáveis, mesmo que sejam ausentes na sua história, tá? E aí essas figuras determinam o que você consegue concretizar hoje. Agora, não vai adiantar você ficar naquele movimento eterno de botar culpa. Ah, a culpa é do pai, a culpa é da mãe. Essas pessoas fizeram o melhor que elas podiam fazer naquele momento. Elas fizeram ou não fizeram aquilo que estava no seu nível de consciência naquele momento. Não são mais as mesmas pessoas, assim como você não é mais a mesma pessoa. Então você merece se dar esse presente de se enxergar de um outro ponto de vista. Se enxergar de fato como adulto, ser adulto. Porque essas figuras, elas tiveram o seu papel na sua vida e podem até continuar tendo, né? Se estão vivas, se você mantém relações, enfim. Mas você tá em outro lugar. E aí não adianta você meio que fugir de país, sabe? Ir para outra pátria, né? Não adianta se você tá levando essas figuras com você. Que sempre leva, né? Então aqui tem uma análise, né, dessa questão de valor e que ela acaba se tornando, sim, financeira na sua vida. Você pode não estar num patamar financeiro do jeito como você deseja, e aí você está construindo sonhos na sua cabeça que podem ser essas rotas de fuga, mas o tarot está falando, não vai adiantar fugir, você não tem como fugir de você. Não tem como fugir do que aconteceu, não tem como fugir de quem você é. Uma vez que você resolve encarar, e o encarar dói muitas vezes, você segue em frente de verdade. E aí você está pronto para de fato ter dinheiro na vida, para parar de ter questão, para parar de ter que ficar pedindo de alguma forma. Se não é pedindo para alguém, está pedindo para o banco. Parar de pedir, né? De estar nesse lugar do pedinte.
e entrar no lugar daquele que se autoriza a receber e também a doar, lógico, né? Porque o fluxo da prosperidade é o 6 de ouros, é o dar e o receber. Você pode estacionar em um, você pode estacionar em outro, aí não tem troca, aí logo você começa a ter problemas que vão, podem começar no financeiro, mas vão vazando para todas as áreas da vida. Mas aqui a gente não está querendo levar para esse lugar da culpa. É o contrário, é levar para o lugar de honrar a sua história, por mais difícil que ela tenha sido. Mas está na hora de você ir além da sua história. Você está indo com a sua história, mas tem certos fatores dela que não estão servindo mais. Eles serviram até uma determinada época e está na hora de deixar para trás, né? Está na hora de desapegar. Para você ter uma relação mais saudável com aquilo que é concreto. E aí você de fato poder ter possibilidades reais de fazer algo pela sua vida, né? De materializar, de construir, de manifestar, de criar, né? Você está sendo chamado para isso. A criação, né? E não só uma elucubração, né? E criar um estilo de vida feliz. Feliz mesmo, genuíno, né? E não uma felicidade que é vendida nas mídias sociais, né? Uma felicidade falsa. Aqui é uma felicidade real, que é capaz de um ser humano atingir, né? Que um ser humano pode chegar aí e que você não precisa ficar mostrando para ninguém, porque você sente, porque é real, porque você vive. Não tem que dar satisfação a ninguém, né? Aqui tem possibilidades muito concretas para você, né? De mudança verdadeira, mas você tem que estar disposto a encarar aquilo que dói ainda com relação à sua história, com relação à sua criação, tá? Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, peço que deixem seus comentários, curtam, compartilhem com os amigos, não esqueçam de ativar o sininho, é importante porque a plataforma não está entregando os alertas direito, tá? Não tá entregando, as pessoas não recebem. É importante que você veja se todas as notificações estão ativadas, porque se elas não tiverem, você não vai saber quando que eu tô mandando conteúdos novos. É comum as pessoas chegarem aqui nos comentários, mas eu não te vejo há tanto tempo, eu tô aqui todo mês fazendo vídeo. Mas as pessoas não têm conseguido acessar, né? Então eu peço que você mude um pouco o relacionamento com a plataforma, tá? Busca o canal ao invés de você ficar esperando que apareça aí na tela inicial, né? E por aí afora, tá? Até o próximo vídeo.